tabela, joga para Felipe Jonathan, tabelinha feita, boa bola para Pituca! Salve, Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, um programa que, como vocês sabem, é feito por 3 santistas aqui apaixonados para levar conteúdo para a Nação Santista. Hoje vamos falar bastante, dessa retomada do Paulistão, a expectativa, Paulistão que vai ser retomado na semana que vem. Vamos dar um pitaquinho também sobre a saída do Brian Ruiz. Comigo sempre aqui, Matheus e Longo. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe. Um abraço pro Longo também. Um abraço para a torcida santista. Ficamos uma semaninha fora do podcast do Peixão para participar de umas lives aí com os pré-candidatos do Peixão no canal do Vanderlei, mas estamos de volta e falar desse Paulistão que vai voltar com tudo. E no Santos Futebolcast também, né? Exatamente. É isso. Santos Futebolcast também. Rapaziada lá, gente boa. Rapaziada, gente boa. Gente fina. E aí, Longo, tudo bem? Fala, Felipe, Matheus, sempre um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. O pessoal também pode seguir a gente aí até para dar uma força e conferir nosso conteúdo, No Twitter, só pesquisar lá podcast do Peixão, no Instagram também, sempre aquela arte preta ali com a letra branca. E assim, no Twitter tem lá essas lives que a gente participou no canal do Vanderlei aí, com os pré-candidatos, Foram 6 lives com os pré-candidatos a presidente, a gente participou de 4, teve um representante do podcast em 4, Então, bem bacana, vocês podem conferir também. A gente postou também lá a participação no Santos Futebolcast, que também teve o Alex Frutuoso. Muito legal, bastante conteúdo. E essa semana, mais conteúdo aqui para vocês. Bom, nesse primeiro bloco, então, gente, vamos falar dessa retomada, do Campeonato Paulista. O Santos, para quem não lembra aí, é o líder, do Grupo A, com 15 pontos. Vai enfrentar o Santo André, o líder geral, e também o líder do Grupo B, com 19 pontos. Agora já é um outro time, sem várias peças, O Santos vai jogar na Vila Belmiro, Teve a liberação aí, após atingir a fase amarela, do Plano São Paulo. O Santos conseguiu a liberação para mandar um jogo em Santos, na Vila. A data e o horário ainda não foram definidos, Vai ser no dia 22 ou dia 23, quarta ou quinta-feira. E o horário aí pode ser até à tarde, A gente não sabe direito qual vai ser o horário ainda. Logo isso vai ser divulgado. A gente tem ouvido no noticiário, aí, tem lido, que os treinos têm sido intensos, O próprio Gesualdo destacando, o profissionalismo dos atletas, que voltaram muito bem aí, voltaram bem por estarem há tanto tempo parados, E eu quero saber de vocês, o que vocês pensam em relação a essa volta do Paulistão, como que vocês acham que o Santos vai voltar e o que vocês esperam do Santos na competição. Vai lá, Matheus. Difícil, Tanto tempo sem ver o Santos jogar para fazer um prognóstico antes de voltar a bola a rolar. O que eu gostei mais ou menos, os jogadores estão comprometidos, voltaram em forma, O próprio Gesualdo falou isso, que os jogadores estão comprometidos, voltaram querendo bola, querendo treinar com vontade. Então acho que isso é um alento para o torcedor santista, com tantos problemas financeiros, sem poder contratar ninguém. Então ver que os jogadores estão afim, apesar dessa discussão com redução salarial, os jogadores estão afim. Isso é um alento. E a volta do Marinho, Quando estava tendo Paulistão, o Marinho estava machucado, estava jogando o Yuri Alberto, Caio Jorge com o Soteldo do Sacha. Então, a volta do SMS, o trio SMS, Marinho, Soteldo do Sacha, é um alento, porque ano passado eles jogaram muito bem e esse ano eles não jogaram ainda. Então, o grande alento, a vontade que eu estou de ver o Santos jogar é ver esse trio, o SMS. E aí, Lon, o que você espera desse reinício? É muito tempo sem jogar, São 4 meses praticamente desde o último jogo do Santos lá em 14 de março e não dá pra gente ficar pedindo intensidade física, mesmo os valores táticos, assim, são poucas semanas de trabalho do Gesualdo desde a retomada das atividades. A verdade é que a pontuação do Santos no Campeonato Paulista é bem enganosa, O Santos conseguiu alguns resultados ali, mas o futebol não foi dos melhores apresentados, não. Até pela filosofia do Gesualdo nos jogos. Eu não acredito em uma transformação assim da água para o vinho e
agora recomeça um campeonato, mas é um campeonato totalmente diferente. Fica muito difícil a gente fazer qualquer prognóstico, como o Matheus falou, com os times parados há 4 meses praticamente, com muitos times, principalmente os do interior, reformulados, perdendo jogadores. Então, eu acho que o Campeonato Paulista vai servir assim, como uma experiência também para o Santos adquirir um ritmo de jogo para o restante das competições do ano. O Gesualdo tem elogiado aí, né, como eu disse lá no começo, né, elogiado, até o Matheus sacou isso também, o comprometimento dos atletas, né, mas eu realmente penso que o Santos vai voltar com o físico ali, bem, né, falta de ritmo. Já no começo do ano a gente sentia que o Santos dava uma pregada legal no segundo tempo, né, o Santos já tinha aquela queda ali, imagina agora... imagina agora com essa situação de ficar todo esse tempo parado, né. O próprio Gesualdo disse, né? Nenhum técnico pode dizer que já passou por isso. É uma situação totalmente atípica. Você voltar no pós-pandemia assim, né? Vamos ter esse novo normal por alguns meses até ter a vacina. Então, realmente vai ser uma situação... Eu imagino o Santos voltando ali, com certeza, usando muito as substituições, né? As 5 substituições, porque... não vai ter como o Santos encarar, né, com todo aquele pique, aquele gás, o jogo inteiro com os mesmos jogadores. Eu acho que isso vai ser inevitável, né? Essa questão física, a questão de ritmo de jogo. Então eu espero que ele dê mesmo oportunidade aí para os meninos, né? Que a gente sabe que os meninos estão treinando com afinco, né? Até o Sandro deu uma declaração recente aí falando que aprende muito com o Alisson, com o Sanches ali, e o Ceará também tem treinado bem. Então, assim, espera que haja essa oportunidade, que ele possa rodar. E o Gesualdo tem mostrado aí que ele tem visto muitos jogos antigos do Santos, jogos até recentes aí, de repente para tentar pegar um pouco mais essa essência do Santos. A gente sabe que são as ideias dele, ele tem as ideias, aquilo que ele traz, o repertório dele, mas a gente sabe que ele estuda muito futebol, né? Ele, o Pedro Bolsas também tem ideias muito legais. De repente, se conseguir adaptar um pouquinho isso, até em conjunto com o elenco ali, quem sabe que há esse papo bom com o elenco, né? Soltar um pouco mais o time ficar um pouco mais ofensivo, um pouco menos ali engessado, né? Ou seja, com as ideias táticas dele, mas de alguma maneira que o time possa ficar um pouco mais solto. Como o Longo disse, não vai ser uma mudança drástica, é claro que se houver essa mudança mesmo, ela vai ser gradativa. Os atletas têm dito, né, que os treinos têm sido intensos, para que o Santos não sinta tanto assim a falta de ritmo, mas acho que isso vai ser inevitável mesmo. E eu espero que o Santos, principalmente fora de casa, né, o Gesualdo vai continuar certamente até o final do ano aí, mas para que ele possa ter até uma tranquilidade maior para trabalhar diante de toda essa pressão política e tudo mais, que eu acho que a situação política não adianta, ela vai até o final do ano, né? E o Pérez vai ter, muito provavelmente, vai ficar nessa situação. Há pessoas que dizem que dificilmente ele escapa do processo, pode ser que escape do impeachment, mas do processo ele não vai escapar. Então a situação política vai continuar, a gente espera que o Gesualdo consiga blindar o elenco. E eu acho que se ele conseguir realmente usar bastante a molecada e soltar um pouco mais esse time, claro, tem que ser competitivo, tem que ter uma defesa bem armada, tudo, mas um time mais parecido com esse DNA ofensivo do Santos, né, que é a nossa cara, a nossa marca, é o que a torcida, a grande maioria, gosta, né? Eu acho que ele vai ter uma trajetória mais tranquila e, enfim, de repente até faz um trabalho muito interessante, e por que não ainda? Sei que ele já está no final da carreira, mas pode até renovar para ficar até o final do ano que vem, a gente não sabe, né? Mas eu espero que possa deixar o time mais solto e principalmente fora de casa mais corajoso, porque aquele jogo contra o São Paulo, sei que foi o último jogo ali e tal, mas deixou uma impressão muito ruim, né? Os 2 clássicos me passaram uma impressão muito ruim. O Gesualdo, ele... Pode falar, Lobo. O Gesualdo, ele também mostrou bastante descontentamento com essa questão de antecipar retorno de Paulista, coincidir com volta com o começo do Campeonato Brasileiro. Ele claramente falou que os paulistas estão sendo prejudicados pela CBF. Eu concordo com ele nesse ponto também. Acho que os paulistas
saíram em desvantagem em relação aos outros. E justamente assim, São Paulo tem 1.500 questões que você pode reclamar em relação ao plano de flexibilização. Mas uma coisa um consenso que se pode ter é que os clubes, pelo menos, eles dialogaram, né? Ninguém quis comer o outro, ninguém quis antecipar a volta, forçar a volta, igual teve no Rio de Janeiro, por exemplo. E isso daí acabou prejudicando, de certo modo, os times paulistas, né? E o Gesualdo tá bem preocupado com isso. Então, o Gesualdo, sobre essa questão, que o Brasileirão, a primeira rodada do Brasileirão coincide com o segundo jogo da final do Paulista. Já pensou? Uhum. Tem que escolher o time para ser titular no jogo do Brasileirão Paulista, de repente jogar com o time reserva numa final, ou na estreia do Brasileirão. Eu acho que vai acabar adiando a rodada do participante, né? Espero que tenha esse consenso, né? Pode ser 2 paulistas, né? Um Santos e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, então... se fosse um Santos e Bragantino, se fosse um Santos e Bragantino, já podia fazer um jogo só valendo pros 2 campeonatos. Voltando um pouco no time do Gesualdo, antes da parada, né, teve alguns bons jogos dele que, pra mim, deu um alento. Foi o primeiro tempo contra o Palmeiras, que o Santos teve uma outra postura. O jogo do Mirassol, que eu acho que foi o melhor jogo do Santos da temporada. Eu acho que o Santos tem que se apegar a esses 2 jogos. Eu deixo do Mirassol. Esse reinício, que o Santos foi um time que atacou, que teve intensidade. Tudo bem que agora vai ser um pouco mais difícil ter intensidade por causa desse reinício, mas eu acho que o Santos tem que se apegar ao jogo contra o Mirassol, ao primeiro tempo contra o Palmeiras, que foram, para mim, 2 jogos que o Santos mostrou potencial de melhora. O jogo contra o Palmeiras realmente mostrou melhora. O do Mirassol, os primeiros 30 minutos foram muito, muito bons mesmo. E o jogo contra o Defensa também, o primeiro da Libertadores, eu acho que o Santos mostrou ali que... Porque eu lembro que eu até comentei quando a gente fez o episódio, né, falando daquele jogo, né, que eu imaginava que o Santos ia entrar totalmente ali, do jeito que vinha jogando, né, ia entrar só esperando aquela coisa que não tem nada a ver com o Santos, enfim. E o Santos foi corajoso, eu acho que é uma postura, foi competitivo, né, eu acho que isso, é um jogo que o Santos deveria olhar e tentar repetir pelo menos essa postura, né? A questão tática, a questão física, isso aí é ao longo do tempo, a gente espera que haja esse encaixe, haja essa liga, mas eu acho que a chance de dar a liga é muito maior e da torcida realmente ficar ali mais confiante, né, e o trabalho do Gesualdo agradar mais, ela é muito maior se o time for mais solto, mais corajoso. Tem também uma questão tática, que antes da parada ele estava com o Marinho machucado, estava jogando com o Sacha um pouco mais aberto, às vezes o Sacha ia pro meio, e com o Yuri Alberto ou o Caio Jorge centroavante. O Marinho agora volta, mas talvez ele tenha testando nos treinamentos, poder jogar com o Soteldo, Marinho, Sacha e um 9 mais fixo, como o Raniel, o Caio Jorge. O Yuri Alberto eu nem considero, porque o contrato está acabando e ele vai embora, está na cara que o Yuri Alberto não vai ficar, mas de repente ele pode fazer algum teste assim, colocar o Sacha recuado, os 2 pontas, e um 9, né, o Raniel e o Caio Jorge. O Matheus tá querendo voltar ao 4-2-4 do Jair Ventura. Não, é completamente diferente. Ele já testou algumas vezes o Soteldo ali mais pelo meio, né, como um meia. Vamos ver. A gente não tem muita informação, né, sobre os treinos e a gente vai descobrir mesmo quando o campeonato for retomado mesmo, né. O fato é que ele tem alternativas, tem jogadores ali, o Soteldo ali jogando pelo meio, não sei, sinceramente não sei se funcionaria, mas o Soteldo é pela esquerda. O Sacha é um cara pode fazer várias funções, muito esforçado, então eu acho que o Sacha pode fazer essa zona no meio. O Soteldo não rende nem na direita. O Sacha tem essa versatilidade bacana aí, pode ser, ele joga mais fora da área também, né, tem essa qualidade. Já o Raniel pela ponta, não gostaria de ver de novo, sinceramente. Gostaria de ver o Raniel ali mais na dele, ali como centroavante. Bom, agora vamos falar aí de mais uma novela, né? O Santos ultimamente tem sido ali uma produtora de novelas, né? São muitas novelas. A novela do Brian Ruiz, né? Ele anunciou na segunda-feira aí, dia 13, anunciou a rescisão com o Santos, né? Ele alega aí que não houve aí o respeito aos salários, né? E os atrasos dos salários e também danos morais, né?
Há uma matéria, até para a gente abrir essa discussão, uma matéria aí assinada pelo Gabriel dos Santos e Bruno Gilfrida, né, do Globoesporte.com, e que fez até um cálculo do quanto que o Bryan Ruiz ganhou por jogo, né? Então ele tinha um salário aí de mais ou menos um pouco mais de R$400 mil líquidos, né, que ele recebia, e ao longo do contrato, desde que chegou no segundo semestre de 2018, né, ele já recebeu aí mais de 5 milhões, mas tem uma parte que está realmente em atraso, né, inclusive o Santos ele admite isso, né? Ele fez 14 partidas, sendo que a última foi em novembro de 2018, e deu 2 assistências, nenhum gol, certo? Então ele ganhou R$400 mil mais ou menos por jogo até agora do Santos, que é o que o Santos pagou para ele. Diante dessa situação, eu queria ver com vocês o que vocês pensam dessa saída. A passagem dele a gente já debateu um pouquinho, né, pelo que eu me lembro aqui no programa. Essa situação toda, mas o que vocês pensam dessa saída e dessa passagem aí, enfim, a meu ver, até dando um pitaco já do Felipe, um dos grandes micos, né, do Santos nos últimos anos, e um mico gigantesco da gestão Pérez, um erro realmente muito grande, uma contratação que não deu certo de maneira nenhuma, né? Vai lá, Longo. O Bryan Ruiz, ele parecia ser um bom reforço. Por quê? Porque a gente tinha a imagem dele daquele jogador lá da Copa de 2014, em que a Costa Rica surpreendeu todo mundo. Só que a Copa de 2014 aconteceu 4 anos antes dele chegar ao Santos. Ele já estava numa fase descendente da carreira. Mas tudo bem, você fica com aquela imagem assim. Jogador de nível europeu, porque ele jogou no Sporting, querendo ou não, o Sporting é um clube grande de Portugal. É um jogador de nível europeu que pode vir ao Brasil e retomar seu futebol, tem tudo para ajudar, jogador com experiência em Copa do Mundo, tudo bem. Chegou aqui, foi um desastre. A gente não sabe como era o Bryan Ruiz no dia a dia, a gente não tá ali no treinamento, mas o pouco que ele jogou, foram 13 partidas só, como você disse, ele foi uma catástrofe. Né? 14 partidas. Foi 14, isso. Foi uma catástrofe. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 12 de novembro de 2018, contra a Chapecoense. 12 de novembro de 2018. Ele ficou mais de um ano só sugando o dinheiro do Santos. Não entrava em campo, não ajudava em nada. Ia para a imprensa lá da Costa Rica, dava declaração reclamando. Não aguentou o ritmo do treino do Sampaoli. Não aguentou, pelo jeito, o ritmo do treino do Gesualdo. Quer dizer, ele foi preterido pelo Sampaoli, foi preterido pelo Gesualdo, então 2 técnicos, você já começa a desconfiar que o problema não está, por exemplo, na comissão técnica, não está só em quem escala. O problema está no jogador também. E o Bryan Ruiz foi um problemaço, e agora a tendência é que se torne uma bola de neve, porque ele vai colocar o Santos na justiça e vai ser mais uma dor de cabeça. E aí, Matheus? Então, primeiro de tudo, que pela expectativa, acho que foi um dos piores reforços que o Santos teve, que eu conheço, né? Acompanhei o Santos um pouco mais desde 2004, 2005, nos últimos 15 anos, pela expectativa que tinha em torno do Bryan Ruiz, seguramente uma das piores contratações que o Santos fez. Uma contratação que não foi um plano da diretoria, não foi um pedido do treinador, foi uma campanha em rede social de influências, né? Páginas de santistas, que viram ele na Costa Rica na Copa de 18, começaram a fazer aquela campanha. Como o Santos não tem planejamento, o Pérez foi na onda, o Santos estava na zona do rebaixamento, o Pérez estava pressionado, acabou contratando o jogador por pedido da torcida, não conseguiu jogar, e quando ele chegou no Santos, o técnico era o Jair Ventura, que tem um estilo de jogo, né? Quando mudou o técnico, chegou o Cuca, que tem outro estilo de jogo, e o Bryan Ruiz chegou fora de forma, pesado, e a gente sabe, né, que o Cuca gosta de um time mais leve, mais rápido, e o Bryan Ruiz é um jogador mais de cadência, né, de toque refinado, e não tem a característica de jogo para jogar no time do Cuca, não tinha do São Paulo, porque o São Paulo é também um time que gosta de times que jogam para frente, com velocidade, intensidade, marcação. Pelo DNA do Santos, ele não caberia no time. Então o Bryan Ruiz não se encaixava em nenhum estilo, e o Santos trocando de treinador toda hora. Não foi uma contratação pedida por ninguém, foi uma contratação pedida por torcida, e diretor de futebol não pode ir em torcida, não pode ouvir torcida não pode contratar jogador, você não pode se basear em torcida, essa é a minha opinião, se baseou na torcida, e foi tudo isso que aconteceu. Chegou o São Paulo em janeiro e fevereiro, e o Bryan Ruiz alegou dor nas costas, não estava aguentando o treinamento do São Paulo. Então,
foi uma série de erros, não só culpa do Brian Ruiz, mas culpa da diretoria, que foi muito na onda da torcida. E essa onda de troca de treinadores, com estilos diferentes, também atrapalhou muito o Brian Ruiz. Mas também eu acho que o Brian Ruiz poderia ter sido mais simpático ao Santos, generoso. O Santos deu uma chance para ele estava esquecido. E ele não queria mais jogar no Santos, alegou dor nas costas. Quando for rescindir o contrato, ele deu para trás porque não tinha nenhum time para ele, ele não conseguiu nenhum time novo para ele acertar. Então, acho que faltou mais honestidade para o Brian Ruiz, rescindiu o contrato. Ele demorou todo esse tempo para rescindir o contrato, não estava jogando, só estava treinando. Teve uma época que ele estava treinando até no time B. Então, acho que o Brian Ruiz faltou ser mais legal que o Santos, tentar acertar legalmente, tentar acertar verbalmente uma situação, não precisar ficar todo esse tempo nessa enrolação para rescindir o contrato. Então, acho que todo mundo errou, mas principalmente o Pérez e a diretoria do Santos. Eu acho que assim, realmente, né, todo mundo errou, houve erros de todos os lados. Essa saída dele, acho que mostra um pouco de falta ali, faltou um pouco de bom senso, né? Porque a gente vê o caso do Evandro. O Evandro chegou a um acordo aí, também tinha, né, um valor para receber, mas chegou a um acordo aí com o Santos, né? Para não envolver a justiça. Então, é uma notícia que vem e a gente sabe que ele vai entrar na justiça, ele tem, tudo bem, ele tem o direito aos valores, eu acho que é um direito dele, o contrato foi assinado, né? Aquilo que é contratado não é caro, ou seja, ele tem que receber, é um direito dele como trabalhador. Agora, poderia ter chegado a um acordo com o Santos para não ter que, né? Porque agora essa questão dos danos morais e tudo, de repente ele vai ganhar ainda mais, né? Ou seja, além daquilo que está atrasado que ele tem para receber, ele vai ter ainda mais uma indenização. Ou seja, é mais um valor que o Santos vai ter que pagar, além de todo o valor que o Santos já gastou com ele, né, em 2 anos aí praticamente de contrato, né? E um jogador que praticamente não entrou em campo, praticamente pisou em campo, né? Outro ponto é que assim, a torcida, realmente a gente imaginava, a torcida de modo geral imaginava que ele teve uma aprovação muito boa, né, na época. A contratação foi muito, a maior parte da torcida, pelo que a gente sentia, ela estava a favor disso, dessa contratação, imaginava que ele poderia ser aquele 10, mesmo não tendo uma grande mobilidade, mas ele poderia fazer, né, aquela coisa, colocar os outros para correrem ali, mais ou menos, guardar as proporções, como o Ganso fez lá em 2010. Então seria aquele cara ali para pensar, aquele linha mais clássico. Só que a gente não tinha acesso às questões físicas e tudo mais. Eu não sei, me parece que ele também tem uma questão física. Ele já vinha assim, uma marcha mais lenta, né? Já vinha jogando dessa forma. A Copa de 18 dele já foi uma Copa sem tanto brilho, né? Nada comparado à Copa de 14. E me parece que houve erro também, além dessa questão que o Matheus colocou, de ir pela torcida e de não fazer uma análise ali mais técnica de viabilidade mesmo, essa questão médica mesmo, né? Porque eu não sei se houve exames assim tão detalhados, de repente deveria ter sondado mais para ver se realmente ele tinha condição, porque ele alega a questão nas costas, a gente não sabe até se realmente foi só uma alegação, se ele tinha mesmo esse problema, mas me parece que tinha uma questão física também, né, de não aguentar ali o ritmo e tudo. Ele treinava, ele ia treinar, né, chegou a treinar com o time B, ou seja, essa parte ele cumpriu ali, né? Enfim, então gerou toda uma situação, né, uma novela, o Santos gastando, agora sai. Acho que há erros aí de todos os lados mesmo, e quem acaba pagando o pato é o Santos, né? É o Santos e a torcida, porque o Santos é mais um valor aí. O Santos gastou 5 milhões já com o jogador e o jogador não produziu nada, né? A gente sabe que praticamente nada, né? A gente sabe que nenhum jogador tem o certificado para fazer sucesso, né? O certificado que ele vai dar certo, que a contratação vai dar certo, que ele vai se encaixar ali com o time. Mas o Santos acabou correndo um risco muito grande e me parece que, né, eu até comentei lá no texto que eu fiz no meu blog, né, que se ele fosse continuar, o Gesualdo tinha que ter, de alguma maneira também, tentar ali
de vez em quando usar, dar um pouco mais de chances para ele, de repente o Gesualdo poderia ter um pouco essa visão, né? Porque o Santos iria, e ficou, agora o Jean Mota ficou, né? A contratação foi dada como encerrada, mas até imaginei que o Jean Mota também sairia, tempo atrás imaginava isso, a gente imaginava isso, e o Santos praticamente não tem ali o Sanches, mas não tem mais nenhum outro meia experiente ali, né? Agora tem o Jean Mota, mas a gente sabe que o Jean Mota não tem um nível assim para ser titular do Santos, né? E o Bryan Ruiz poderia entrar ao menos de vez em quando. Então, enfim, acho que há erros de todos os lados, é um grande mico, uma contratação que deu muito errado, e fica como aprendizado, né? Fica como aprendizado que realmente a próxima gestão, né? E até o final dessa gestão atual aí, quando o Santos, que eu imagino que vai acabar resolvendo essa situação do Kleber Reis e vai poder voltar a contratar, tem que contratar por critério, realmente, critério técnico, olhar as estatísticas, olhar os dados, olhar o histórico, tem que ser bem, bem, bem criterioso, porque o Santos não pode se dar ao luxo de torrar dinheiro dessa forma, né? É uma questão que quando você fala que tinha que tentar utilizar ele com o Gesualdo, é que a relação foi desgastando, né? Porque ele queria rescindir, depois ele voltou atrás, eles não chegavam a um acordo, então era muito, muito difícil, ficava uma situação inviável utilizar ele depois de tudo o que aconteceu, que o Pérez deu várias declarações. É um ativo do clube. Ele deu várias declarações. Mas ele não teria nenhum clima para jogar. Não tinha clima. Mas ganhando R$400 mil por mês? Não sei. Então o Santos tinha que resolver. O Santos tinha que resolver, fazer um acordo com ele para poder pagar o que deve para ele, então, dava um jeito, pagasse o que devia, com o dinheiro do próprio Rodrigo, não sei, e resolvia a situação. Se não tinha mais esse clima, se não dava mais, do que o cara ficar ali ganhando R$400 mil por mês, treinando, né? Não sei, para mim, assim, é uma sucessão de erros absurda, entendeu? É assim, você, o Matheus, se a gente ganhar 400 mil por mês, a gente tava até limpando a Vila Belmiro. Mas jogador de futebol, tem jogador de futebol que não é assim. Tem jogador de futebol... Você tá vendo, por exemplo, o Bale no Real Madrid. Quanto que o Bale ganha no Real Madrid? O cara tá lá no banco brincando de binóculo. Tá pagando, né? Colocando máscara, a gente sabe. Então, jogador de futebol é assim. E o Bryan Ruiz não tinha clima. Acho que a saída dele é melhor pra todo mundo. O Pérez deu uma declaração recentemente, né? Acho que ano passado, que... Abre aspas, ele falou do Bryan Ruiz. Ele é um bom jogador, mas o cara está micado. Não sei se é macumba. E o homem também não quis. O presidente, mal ou bem, o Bryan Ruiz é um produto do Santos, né? Olha o que o presidente do Santos falou do cara. Então, inacreditável. Só mais uma das declarações desastrosas. Mas eu penso que, eu não sei, deveria ter tido uma conversa aí do técnico. Não sei, ele tá ali treinando, ganhando um salário gigantesco, né? Assim, eu digo gigantesco pensando num trabalhador comum, né? Você ganha R$400 mil por mês, tá ali treinando. E, enfim, não joga, aí não faz acordo para liberar o cara. Então, eu acho que são erros aí de todos os lados. Claro que não tô falando que o maior erro do Gesualdo não é isso, mas acho que ele poderia ter, caso o Bryan continuasse agora, poderia ter essa visão, sim, de repente tentar... dar um pouco mais de chance, um pouco mais de oportunidade, porque o Santos vai ficar só com o Sanches agora de meio experiente, né? Porque o Jean Mota, não acho que o Jean Mota vai tomar posse da vaga aí, tomar conta da vaga e jogar ao lado do Sanches. Eu não vejo isso acontecendo, sinceramente, né? Então, mas enfim, agora já saiu, o Santos vai ter uma economia salarial, mas ao mesmo tempo é mais um processo e o Santos vai ter que pagar o atrasado e de repente até mais uma indenização, né? Então... A gente não sabe quantos meses que o Santos está devendo pro Bryan Ruiz, né? Então pode ser uma dívida astronômica, dependendo de quantos meses o Santos não está pagando. É isso aí. Vamos fechar? A gente fazer um encerramento? Vamos lá. 3, 2, 1. Bom, gente, é isso. Mais um episódio. Tem um episódio bem bacana que a gente está preparando para a semana que vem, tá? Sobre a MP do futebol e a gente vai ter novidades aí. Matheus, um último alô. Um abraço mais uma vez para você, Felipe, pro Longo, para a torcida do Santos. Acompanha a gente aí no Twitter, no Instagram, no YouTube tem todos os nossos episódios do podcast do Peixão e semana que vem tem mais. É isso aí, fala Longo. Agradecer ao Felipe, Matheus pela parceria de sempre. Semana que vem tem um episódio especial, mas também tem a volta do futebol, né?
Vamos ver Exato. o que o Gesualdo tá preparando pra gente. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos, os parceiros aqui de sempre, o Matheus e o Longo. E agradecer mais uma vez, um espaço que o Vanderlei deu pra gente também na semana passada. Foi um aprendizado, né, para nós dois, foi bem bacana. E o pessoal também do Santos Futebolcast, com certeza logo a gente vai fazer um episódio juntos aqui também no podcast do Peixão. E é isso, né? Se cuidem, fiquem em casa, se possível, não saiam mesmo de casa, a situação não é fácil, ainda estamos em meio à pandemia mesmo. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.